Olá, irmãos, graças a Deus pelo privilégio de poder trazer a palavra do Senhor aos vossos corações. E nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 1, os versos 1 e 2. Nós vamos começar uma série de mensagens nesse pequeno livro do profeta Jonas, no Antigo Testamento. E vamos abordar hoje os versos introdutórios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos orar, irmãos. Pai Celeste, te agradecemos pela oportunidade, o privilégio, também a responsabilidade de expor a tua palavra, também de ouvir a tua palavra. E rogamos que o teu Santo Espírito, que inspirou os profetas, os apóstolos, a escrever o teu livro santo, possa nos conceder a graça de compreender a tua mensagem, aplicá-la em nosso coração e viver segundo a tua verdade, Senhor. Que essa pregação possa transformar vidas e corações, levar pecadores à fé em Jesus Cristo, ao arrependimento dos seus pecados, a fortalecer a igreja no seu testemunho cristão, de propagar a tua palavra neste mundo incrédulo. Glorifica o teu nome, Senhor, nesta hora. Edifica a tua igreja e converte pecadores a Cristo para o crescimento do teu reino, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados no Senhor Jesus Cristo, certamente todos nós conhecemos a história relatada no livro do profeta Jonas. As crianças da igreja talvez já ouviram histórias na escola dominical ou em casa com seus pais, daquele profeta do Senhor, daquele homem que tentou fugir de Deus, mas que foi lançado no mar, engolido por um grande peixe, e depois trazido de volta por Deus para pregar na cidade de Nínive, e assim converter muitos pecadores a Deus. Mas de que trata exatamente o livro do profeta Jonas? Qual é a mensagem principal que nós encontramos nesse livro? Um livro pequeno, somente 4 capítulos. Você, talvez com 10 ou 15 minutos, você lê todo este livro. Qual é a mensagem desse livro? Por que ele está na Bíblia? Quem é a personagem central na história narrada neste livro do profeta Jonas? Nós estamos abordando este livro, meus irmãos, não como uma fábula, ou uma novela, ou uma história inventada, como algumas pessoas e alguns comentaristas bíblicos liberais entendem, não. Nós estamos abordando esse livro como a palavra revelada de Deus, como verdade para edificar a igreja também agora, no século 21. E há pelo menos 2 verdades importantes que devemos compreender quando nós nos aproximamos do livro de Jonas. Em primeiro lugar, irmãos, esse livro ele tem como propósito ensinar sobre o real interesse de Deus, de estender a sua graça, a sua salvação, não somente ao seu povo, aos descendentes físicos de Abraão, mas a todos os pecadores de várias nações da terra. É por isso que Deus aqui ele está enviando o seu profeta para pregar não ao seu povo, não a Israel, mas a um povo pagão, um povo ímpio, que vivia na cidade de Nínive, a capital da Assíria. E nós aprendemos assim, irmãos, que o propósito e o prazer de Deus é grande em salvar pecadores, pecadores de todas as nações. O Deus revelado na Bíblia é um Deus soberano,
Um Deus que quer estender a sua misericórdia a todos os pecadores que vêm a Ele arrependidos dos seus pecados. É por isso que Cristo, quando reúne os seus apóstolos e dá as suas orientações finais para eles, Cristo os ordena pregar o Evangelho a todas as nações, a toda criatura, até aos confins da terra. Isso, no Novo Testamento, Deus está estendendo a sua graça às nações da terra. Mas já no Antigo Testamento, meus irmãos, nós podemos ver Deus dizendo a Israel que Israel deveria ser uma luz para os gentios. Deus trazendo pessoas de outras nações para dentro do seu povo. Deus mostrando que Ele queria que o seu povo levasse o conhecimento da salvação para fora dos muros de Jerusalém, para habitantes de outras nações. E é disso que trata esse livro. Desse prazer, desse propósito divino de estender a sua salvação a pecadores de todas as nações. A segunda coisa que devemos observar ao nos aproximar do livro do profeta Jonas é que a personagem central desse livro, o autor central, aquele que realmente está agindo na história, não é o profeta, mas é aquele que chama o profeta. É o próprio Deus. Irmãos, não é a desobediência de Jonas à ordem do Senhor que deve chamar a nossa atenção aqui, em primeiro lugar, mas é o poder de Deus agindo na natureza, na sua criação, na história, no coração do profeta para trazê-lo de volta à sua missão, no coração dos ninivitas para levá-los ao arrependimento. Todo o livro mostra os atos poderosos de Deus, agindo, trabalhando, operando no único propósito de salvar os pecadores daquela cidade de Nínive. Afinal de contas, quem mandou Jonas pregar naquela cidade? Quem foi que apontou Jonas como culpado depois que ele foge da sua missão naquele navio? Irmãos, quem é que traz o profeta de volta para pregar a sua mensagem por meio de um grande milagre, preservando a vida dele dentro de um grande peixe? E quem é que leva aqueles pecadores de Nínive ao arrependimento? Foi o Deus gracioso, poderoso, soberano, que fez todas estas coisas. Então não podemos começar a estudar esse livro partindo das atitudes de Jonas, mas partindo aqui das ações divinas, aquilo que Deus está fazendo para salvar pecadores. E na introdução do livro que nós lemos aqui, nós já podemos observar a primeira ação importante de Deus. É Ele chamando o seu profeta, vocacionando-o a uma missão importante, pregar na cidade de Nínive. Então a primeira ação de Deus que vamos tratar aqui é essa. O Senhor chama Jonas para pregar em Nínive. Meus irmãos, quem era este homem que Deus chamou? A Bíblia o chama de Jonas. E ele era um profeta regular no meio do povo de Israel. O pai dele se chamava Amitai, como diz o versículo 1. E ele era um galileu da cidade de Gat-Efer, uma cidade que ficava a mais ou menos 7 quilômetros da cidade de Nazaré, a região de onde veio o nosso Senhor. E Jonas, ele profetizou por volta do 8º século antes da chegada de Cristo. E no seu tempo, Jonas, ele foi levantado por Deus, a princípio, para levar uma mensagem de prosperidade econômica a Israel durante o reinado de Jeroboão II. Você vai ler sobre isso no segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25. Jonas, mesmo diante de um povo rebelde, Deus ainda teve misericórdia de abençoá-los. E Jonas proclamou uma mensagem de prosperidade material para o povo de Deus naquele momento. Você não vai encontrar na Bíblia Jonas trazendo uma mensagem de juízo para o povo de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus tolerava o pecado de Israel.
Porque logo depois de Jonas, Deus ele vai levantar homens, profetas como Amós, como Oséias, para trazer uma mensagem de julgamento diante da rebeldia e da idolatria do próprio povo de Deus. Basta você ler os livros desses contemporâneos de Jonas, Amós e Oséias, para perceber que Deus está ali trazendo uma palavra dura de julgamento, um chamado ao arrependimento ao próprio povo de Deus. É bem verdade que Jonas também deve ter feito isso nas suas pregações, mas não há um relato na Bíblia. O que temos aqui é Jonas, é o livro de Jonas falando não da sua atividade profética no meio do povo de Deus, mas com uma ordem. O livro começa com uma ordem direta e clara do Senhor para ele pregar a uma nação ímpia, a um povo pagão, aos assírios, especialmente os moradores da capital daquele país, a cidade de Nínive. É isso que diz o verso 1 e 2 do nosso texto. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E nesta pregação eu queria compartilhar com você e chamar você a refletir nestas palavras do nosso texto. E aqui nós temos algumas verdades importantes que o Senhor quer nos ensinar acerca da vocação dele mesmo ao profeta Jonas. A primeira coisa que nós observamos aqui, meus irmãos, é que a vocação de Jonas, ela é de origem divina. Observe, a intenção do livro é mostrar Deus agindo, Deus trabalhando. E é Deus quem traz a sua palavra a Jonas. Veio a palavra do Senhor, da parte de Deus para o profeta. E é Deus quem dá uma vocação específica a Jonas. Não é Jonas quem está procurando a palavra, não é Jonas quem está se dispondo à obra missionária. É Deus vindo a ele, é Deus dando a ele uma mensagem, uma vocação específica: pregar na cidade de Nínive. Especificamente anunciar o juízo de Deus sobre aquela cidade perversa por causa dos seus muitos pecados. Veio a palavra do Senhor. E Deus diz a ele: dispõe, vai e clama. Então observe que não é Jonas quem decide por si mesmo pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Não é Jonas quem se dispõe a ir e pregar em Nínive. É Deus quem revela ao seu profeta a sua palavra. É Deus quem declara ao profeta a missão que ele tem que realizar: pregar a palavra aos ninivitas. Aqui já aprendemos uma lição importante na vida da igreja: que ninguém pode se levantar por si mesmo para pregar o evangelho. Ninguém pode por si mesmo realizar a obra de Deus se por ele não for chamado e vocacionado. É Deus, meus irmãos, quem levanta homens para proclamar a sua palavra. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando diz: como pregarão se não forem enviados? Nós vemos na Bíblia Deus vocacionando e preparando homens para a missão de pregar a palavra. Nós vemos Cristo reunindo ao redor de si homens escolhidos por ele para anunciar o seu evangelho. Nós vemos Cristo ainda hoje dando homens para servir a igreja no meio do seu povo, como Paulo diz em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de edificar e aperfeiçoar a igreja de Cristo. Perceba que também, da mesma forma, aconteceu com o apóstolo Paulo, que estava na estrada de Damasco, indo perseguir a igreja, os cristãos, mas Cristo aparece a ele, transforma a vida dele e dá a ele o mesmo chamado que Deus aqui dá ao profeta Jonas: pregar o evangelho
perante os reis, os gentios, até os confins da terra. Deus hoje continua chamando homens, não por meio de revelações diretas, como sonhos, visões, como acontecia na época do Antigo Testamento, mas ele o faz hoje por meio da igreja. A igreja em oração, pela direção, pela iluminação do Espírito Santo, ela é conduzida a escolher homens para assumir os ofícios da igreja, para trabalhar pela expansão do reino de Deus. Então, a mesma vocação que Deus dá a Jonas, ele também dá hoje a homens que ele põe na sua igreja como ministros do Evangelho, como oficiais do corpo de Cristo, para proclamar a sua palavra. E assim a gente vê aqui a graça de Deus, a gente vê aqui o poder de Deus, usando homens fracos, homens limitados, homens pecadores, mas usados poderosamente por Deus para realizar a sua obra. A vocação de Jonas é de origem divina. A vocação dos obreiros, dos missionários, dos pregadores do Evangelho também é uma vocação vinda do alto. E aqui nós devemos entender que quando nós somos chamados para servir a Cristo, para servir no seu reino, nós devemos ser fiéis à nossa vocação. Deus, ele não precisa de nós, mas ele nos usa na sua obra apesar de nós. E eu oro a Deus que ele possa estar levantando homens no meio da nossa congregação para o seu serviço, para servir como diáconos, como presbíteros, como pregadores do Evangelho. E a igreja precisa orar para Deus levantar homens no seu meio, para que possam cumprir a sua vocação de ministrar e servir a igreja de Cristo. Mas a segunda coisa que a gente observa aqui, meus irmãos, é que a vocação de Jonas é uma vocação inédita, não só de origem divina, mas é um chamado inédito. Uma coisa inédita é uma coisa nova, uma coisa não vista ainda antes. E o chamado de Deus para Jonas aqui foi estranho para ele. Ele já tinha sido vocacionado por Deus para servir a Israel como profeta. Ele já era um profeta que estava pregando a palavra de Deus no meio do povo de Deus. Mas agora ele recebe uma vocação específica. Ele é enviado por Deus para pregar a um povo pagão, a uma nação gentia. Ele recebeu a missão de Deus para ir à cidade de Nínive. E essa era uma tarefa incomum para Jonas. Ele tinha que sair de Israel, do meio do seu povo, e ele tinha que fazer uma viagem de 1.300 quilômetros para a capital da Síria, a fim de pregar a um povo que era naquela época temido por todas as nações, odiado por todos os povos da época, devido à sua grande malícia e perversidade. Irmãos, isso não foi uma tarefa fácil e agradável para Jonas fazer. Ele não ficou nem um pouco alegre. E a gente vai ver isso na próxima pregação do verso 3, que ele foge da sua missão. Ele não quer pregar na cidade de Nínive. Ele desobedece ao chamado do Senhor. Ele vai para a direção totalmente oposta, para uma cidade chamada Tarsis. Ele tinha apreço, amor, prazer de servir ao povo como profeta, mas ele odiava os assírios. Ele tinha ódio dos pagãos. Ele não queria que a misericórdia de Deus se estendesse àquelas nações gentias. Afinal de contas, a Síria era inimiga de todos os povos e também de Israel. E as nações e também o profeta conhecia a crueldade daquela nação, principalmente dos moradores da capital, a cidade de Nínive. Ele não tem nenhum interesse nesse chamado. Mas Deus diz a ele: dispõe-te e vai. Deus está mostrando a Jonas a necessidade
de ter disposição de fazer a obra do Senhor, que no caso dele aqui era bem específica, levar a palavra de Deus aos ninivitas. Dispõe-te e vai. Cumpra a missão que eu estou colocando em suas mãos para fazer. A nossa época e o nosso contexto pode ser um pouco diferente da situação de Jonas. Mas o chamado de Deus, irmãos, ele permanece o mesmo para a igreja hoje. Dispõe-te e vai. Como cristãos que somos, independente da nossa vocação no meio da igreja ou na sociedade, nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz do Senhor e cumprir aquilo que Ele estabeleceu para nós na Sua palavra, realizar a obra que Ele colocou em nossas mãos para fazer. A pergunta é se você está disposto a servir ao Senhor com alegria na vocação que Ele coloca em suas mãos para fazer. Ou será que você é daqueles que desobedece e foge do seu chamado, daqueles que deixam de assumir a sua responsabilidade diante de Deus e da sua igreja? Será que somos daqueles que somos orgulhosos e egoístas, preocupados apenas com a nossa salvação e dos nossos? Ou será que temos sim a boa disposição de levar a palavra aos perdidos? A nossa oração, irmãos, é que Deus nos dê também ânimo, disposição para cumprir a vocação que Ele nos deu, chamado, independente de qual seja este chamado, Ele nos chama à fidelidade. Mas notem, irmãos, que a vocação de Jonas é uma vocação urgente. Ela veio de Deus, ela era uma coisa nova para ele, pregar a uma nação pagã. Isso, nenhum profeta tinha feito isso em Israel, agora Jonas está fazendo. Mas era uma vocação também urgente. Deus diz a ele: clama contra Nínive, porque a sua malícia subiu até mim. Deus não somente envia Jonas à cidade de Nínive, Deus também estabelece a ele a missão. E também que isso deve ser feito com urgência. Jonas tinha de clamar contra Nínive, ou seja, denunciar o seu pecado, anunciar o juízo de Deus caso eles não se arrependessem das suas iniquidades. Porque o texto diz que essa malícia, aqui chama malícia, né? A perversidade, a maldade de Nínive subiu até o Senhor. A ideia é que Deus já não suportava mais. Deus conhecia os pecados terríveis de Nínive e Ele haveria de castigá-los. Mas Ele ainda se lembra da sua misericórdia em enviar o profeta para adverti-los e chamá-los ao arrependimento. Irmãos, Nínive era uma grande cidade, com muitos subúrbios ao redor das suas muralhas, uma cidade com milhares e milhares de moradores, uma cidade rica, próspera, a grande capital do Império Assírio, que dominava o mundo da época. Mas Nínive era muito mais conhecida não só pela sua prosperidade, pela grandeza da cidade. Nínive e os assírios, de um modo geral, eram conhecidos pelas outras nações pela sua maldade. A Assíria era, irmãos, uma nação cruel, uma nação detestada pelas suas práticas até mesmo desumanas. A idolatria, a opressão, a tortura e a forma cruel como eles afligiam seus inimigos, feitiçaria, violência, prostituição, roubo, todos esses pecados eram comuns e frequentes todos os dias na cidade de Nínive. Tanto é que diz que Deus não suportava mais aquela malícia. O pecado de Jonas subiu até o Senhor. Então ele manda o profeta pregar contra Nínive. E aqui nós aprendemos algumas verdades importantes desse chamado que veio de Deus
que foi novo para o profeta e que era uma vocação urgente. Aprendemos algumas verdades aqui, irmãos. Primeiro, sobre o nosso Deus, que é o autor central, a personagem principal da história. A primeira coisa que vemos aqui é que o nosso Deus conhece o pecado dos homens e há de castigá-los. Ele não é apenas o criador de todos os povos, sustentador de todas as pessoas. O Deus da Bíblia, o nosso Deus, ele é também o juiz soberano que julga todas as nações pelas suas iniquidades. O que nós percebemos aqui, irmãos, é que nenhuma nação escapa do julgamento de Deus. Ele julga os povos com justiça. Ele conhece o pecado de todos os homens e todas as nações. E ele é um Deus santo que não tolera o mal, muito pelo contrário, ele pune o mal. É isso que Deus está mostrando aqui. Foi Deus quem castigou, por exemplo, a humanidade inteira com o dilúvio nos dias de Noé. E diz a Bíblia que isso foi porque a maldade do homem havia se multiplicado na face da terra. E Deus salvou apenas Noé e sua família na arca. Tempo depois, nos dias de Abraão, Deus destrói 2 cidades também pela sua terrível iniquidade e imoralidade, as cidades de Sodoma e Gomorra, livrando apenas Ló e suas 2 filhas. E agora Deus está enviando Jonas para alertar a cidade de Nínive por causa dos seus pecados, dizendo: eu vou destruir vocês, eu vou castigar vocês, caso não se arrependam. O pecado, ele sempre provoca a ira de Deus. Proceda ele do mundo, proceda ele da própria igreja, dos ímpios ou até dos filhos de Deus. Pecado, irmãos, é algo que Deus abomina, reprova e castiga. Por isso, como filhos de Deus, devemos ter a mesma atitude de ódio ao pecado, não somente de Deus, mas também do próprio Cristo, que também denunciou o pecado no seu tempo. Ele é um Deus que não suporta, mas castiga a iniquidade dos homens. Nós vemos isso nas nações, nós vemos isso no próprio Israel sofrendo com a mão pesada de Deus pelos seus pecados. Segunda coisa, irmãos, que o nosso Deus nos ensina aqui, é que o Senhor, ele usa a sua igreja para denunciar o pecado dos homens. Ele não somente é um Deus que se ira e castiga o pecado, mas ele usa o seu próprio povo, a sua própria igreja, para denunciar o pecado do mundo, dos homens, da sociedade de um modo geral. Note, irmãos e ouvintes, que Deus, ele envia Jonas do meio do seu povo para pregar contra Nínive. É isso que o texto diz: clama contra ela, anuncia o juízo, o meu julgamento contra ela, pelos seus muitos pecados. Esse chamado de Deus, específico a Jonas aqui, claro, no contexto dos ninivitas aqui, é um chamado hoje para a igreja de Cristo, para o povo de Deus no século 21. Nós somos chamados, sim, meus irmãos, como igreja de Cristo, a denunciar a maldade, a malícia, o pecado dos homens, e no nosso contexto, ou seja, no nosso país, no nosso Brasil. Porque o que é que nós temos visto diante dos nossos olhos? Não apenas olhando para outras nações com as suas perversidades, mas olhando para dentro do nosso país, aonde vivemos, onde conhecemos as coisas que acontecem. O que é que temos visto? Tanta violência entre os homens, tanta imoralidade entre as pessoas, a corrupção aumentando. Basta vermos aí nesses dias dessa pandemia o muito de recursos que foi desviado, que era para ser usado no cuidado das pessoas, e alguns políticos
e governantes passando a mão. E tanta malícia, tanta maldade, irmãos, no nosso país. E Deus também tem visto essa maldade na nossa nação, que muitos dizem é considerada uma das maiores, ou a maior nação cristã do mundo. Mas a gente sabe que esse é um dado falso, porque se você for olhar, o cristianismo que muitos abraçam é um cristianismo nominal. Pessoas que dizem que são cristãs, mas vivem como ímpias. Deus está enxergando a malícia, o pecado, a imoralidade do nosso país. E da mesma forma que ele levanta Jonas para, com urgência, pregar a Nínive, ele hoje levanta a sua igreja para denunciar o pecado, para chamar pecadores do nosso Brasil ao arrependimento. O pecado do nosso povo, da nossa nação, do nosso país, ele pode até passar desapercebido pelos nossos governantes, pelas lideranças, pelas autoridades do país. Pecados como corrupção, aborto, o divórcio ilegítimo, o homossexualismo, tudo isso pode ser tolerado e até mesmo defendido por políticos e líderes até religiosos do nosso país. Mas, irmãos, como igreja do Senhor Jesus, nós temos o chamado de clamar contra a malícia dos homens, denunciar as transgressões, avisar que o Deus a quem servimos é um Deus santo e que não tolera o pecado, mas um Deus que castiga o pecado dos homens. E a intenção de Deus com isso é conduzir pecadores ao arrependimento. As pessoas precisam saber de que elas podem ser libertas e salvas. É do pecado em que elas se encontram. É claro que não devemos esquecer que há também pecados, fraquezas, desobediência dentro do povo de Deus, dentro da igreja. Há cristãos que precisam mudar de vida. Há pessoas que precisam, que apesar de estarem na igreja, precisam de fato de um verdadeiro arrependimento. E a igreja ela não pode tolerar os pecados que vêm em seu meio. Assim como aconteceu com a igreja de Corinto nos dias do apóstolo Paulo, que via a imoralidade, a acepção de pessoas dentro da igreja, tantos problemas e convivia como se nada de mal tivesse acontecendo. A igreja, através dos seus oficiais, através dos próprios membros, através de uma disciplina fraternal, precisa admoestar e repreender uns aos outros no amor de Cristo. Que Deus nos ajude a ser uma igreja não que tolera o pecado, mas que denuncia o pecado, a começar pelos nossos próprios pecados. Afinal de contas, a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Quantas vezes Deus não castigou o seu próprio povo pelas suas transgressões? Mas é maravilhoso notar, irmãos, que antes de anunciar o castigo, e até mesmo ao proclamar o seu juízo, Deus, ele sempre se lembrou da sua misericórdia. Ele sempre enviou seus profetas para chamar o povo de volta à comunhão com ele, ao arrependimento. Isso é uma última lição que nós aprendemos aqui. O Senhor, ele denuncia, ele não tolera o pecado, ele chama a sua igreja a denunciar o pecado, como o fez com o profeta Jonas, e ele também deseja estender a sua misericórdia a pecadores arrependidos. Meus irmãos, o Deus da Bíblia não é somente grande em poder, majestoso em sua santidade, mas ele é também um Deus cheio de graça e misericórdia. Um Deus que tem prazer em perdoar pecadores. O pecado dos homens podem até subir ao céu,
mas a graça de Deus desce até a terra. O seu amor é estendido aos pecadores deste mundo. É por isso que ainda temos a palavra. É por isso que Deus está cada vez de novo levantando seus profetas para proclamar a boa notícia da salvação. Mas a boa notícia, ela primeiro tem uma má notícia, de que o homem se encontra morto em seus delitos e pecados, de que o homem, ele é escravo de Satanás e dos seus desejos pecaminosos, que ele nasce em pecado, vive em pecado e está debaixo da ira de Deus, e se não se arrepender, ele segue para o juízo eterno. Mas no meio dessa mensagem dura, há uma mensagem de graça. Há uma mensagem de esperança, há uma mensagem de salvação, há uma mensagem de vida a pecadores que reconhecem os seus pecados e clamam pela misericórdia de Deus. E nós precisamos ter apreço, amor, paixão para pregar essa mensagem. Paixão pelas almas, ao contrário do profeta que não quis levar a mensagem a pecadores. Nós precisamos enxergar as pessoas com os olhos de Deus, estendendo também a elas a sua misericórdia. Nós vemos isso na pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo, que recebeu uma vocação do Senhor, do Pai. Vir a este mundo, descer da glória, deixar o louvor dos anjos, para se humilhar, se encarnar e viver entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, lendo os evangelhos, nós vemos um Salvador misericordioso, compassivo, um Salvador manso e humilde de coração, chamando pecadores ao arrependimento, trazendo a sua palavra primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas depois também dizendo aos seus discípulos: preguem o meu evangelho a todas as nações. Ele é aquele que veio buscar e salvar o perdido. Jesus é aquele que veio chamar não justos, porque não há nenhum, mas pecadores ao arrependimento. Talvez eu esteja pregando aqui para alguém que está longe de Deus, talvez para você que se afastou da igreja e que hoje vive no mundo, aos seus prazeres, iludindo-se e enganando-se a si mesmo. E eu pergunto, se você teve a oportunidade de ouvir essa pregação, o que você vai fazer com isso? O que você deve fazer? Saiba que se você persistir no seu pecado, a ira de Deus virá sobre você. O juízo divino há de encontrar você nesta vida e, pior ainda, na vida futura, numa condenação eterna. A Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o que é que você tem que fazer? Ouvir essa mensagem. Arrepender-se dos seus pecados e voltar para o Senhor Deus, que é rico em perdoar. Para este Deus que é ilustrado na parábola do filho pródigo como aquele pai que abraça o filho que vem arrependido dos seus pecados. Para um Deus que se alegra e cujos anjos também se alegram no céu quando um pecador se arrepende. Para um Deus, volte para este Deus que não tem prazer na morte do pecador, mas em que ele se arrependa dos seus maus caminhos e viva. No Senhor Jesus há perdão, há salvação para você que confessa os seus pecados e deposita a sua confiança nele. Se Deus vem com a sua mensagem denunciando o seu pecado, é porque ele quer libertar você da sua miséria e do seu pecado e lhe dar uma vida nova, abundante, eterna na pessoa bendita de Cristo. E a você que é um crente, a você que está na igreja, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação? É claro que todos nós temos a vocação de sermos profetas do Senhor. Aquilo que nós confessamos no nosso catecismo, dia do Senhor 12, que devemos como profetas, nós somos ungidos como profetas para confessar o nome de Deus com nossos atos e com as nossas palavras.
Será que você tem feito isso? Anunciado a Cristo na sua casa, na sua vizinhança, na sua escola, na sua cidade, com a sua vida? Porque a nossa vida, irmãos, de piedade, a nossa vida de temor a Deus, a nossa vida nos caminhos do Senhor, em si mesmo, já é uma denúncia ao pecado do mundo, ao pecado do nosso vizinho, que não tem prazer na palavra de Deus, mas nos seus pecados. Será que nós temos também sentido compaixão dessas pessoas, a ponto de querer, desejar compartilhar com elas o Evangelho? A nossa oração é que Deus faça de nós aquilo que Ele nos chamou a ser na sua palavra, o sal da terra, para dar sabor, para refrear o mal neste mundo com a pregação da palavra e com uma vida santa diante dos homens, para que vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Que nós sejamos, como Ele mesmo nos chama a ser, uma luz neste mundo, uma luz para os gentios, anunciando que há em Cristo vida, salvação para todo pecador que se arrepende. Talvez Deus não vai chamar você para se dispor aí a uma cidade longínqua, a um país distante, onde há tanta perversidade para pregar o seu evangelho, para denunciar os pecados daquelas nações e anunciar que há vida em Cristo. Mas aonde você está, na sua casa, no seu bairro, na sua vizinhança, no seu país, ali é o seu campo missionário. Ali é onde Deus te chama com as suas palavras e as suas vidas a dar testemunho dele, para que pecadores se voltem arrependidos para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que esse Deus que realiza grandes coisas no propósito de salvar pecadores, possa usar esta pregação, usar a igreja, usar o nosso testemunho para fazer expandir o seu reino através da conversão de pecadores e do crescimento da sua igreja. Que Deus nos ajude e que Ele seja glorificado na nossa vida e na sua palavra. Amém. Nós vamos orar. Amado Deus, Pai, te agradecemos porque o Senhor tem chamado homens, levantado homens para pregar o teu evangelho. E essa pregação, ela primeiramente anuncia que o homem se encontra perdido, morto em seus delitos e pecados, debaixo da tua ira, escravo de Satanás. Mas essa palavra também mostra que há uma saída, há um caminho, há um escape, que é Cristo Jesus, que já tomou sobre si a ira do Senhor sobre o nosso pecado. Nele há esperança de salvação e de vida eterna para o pecador. Ó Deus, que tu possas usar a tua igreja para proclamar fielmente a tua mensagem, não escondendo a tua verdade, mas expondo a tua verdade. A verdade que mostra um homem caído em seus pecados, mas que pode ser reerguido, levantado e redimido pelas tuas mãos graciosas e poderosas. Senhor, nos dê um coração cheio de compaixão pelos pecadores. Nos dê disposição, de fato, de ir, de se levantar e de ministrar, proclamar, anunciar o teu evangelho com a nossa vida e com as nossas palavras a todo aquele que o Senhor colocar em nosso caminho. A começar com os da nossa própria casa, Senhor, com os filhos pequenos, ensinando-os a amar o Senhor, repreendendo-os pelos seus pecados. Ó Deus, tu possa nos abençoar com esta palavra e nos dar um coração generoso, missionário, alegre, não só pela nossa redenção, mas também disposto a ver a tua graça estendida a muitos outros pecadores.
Assim te oramos, agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.